Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E vamos começar então, 10 horas e 5 minutos. Primeiro assunto para falar justamente de eleições. Estamos a 15 dias do segundo turno. Tivemos aí já a primeira quinzena de outubro marcando com certeza. E agora vamos tratar disso nesse momento aqui dentro do Marco Zero, Paulinho. Isso, Moacir. Mais especificamente sobre a organização, o trabalho da Justiça Eleitoral para deixar tudo pronto para o eleitor expressar a sua vontade no dia 30 de outubro. A Justiça Eleitoral do Paraná inicia nesta segunda-feira a preparação das urnas para o segundo turno das eleições. São cerimônias públicas que envolvem dezenas de fóruns eleitorais por todo o estado e podem ser acompanhadas por qualquer pessoa, incluindo profissionais da imprensa, dirigentes partidários e representantes de candidatos. Quem vai falar sobre esse trabalho, sobre esse processo, é o Rafael Pereira de Menezes, ele que é analista judiciário da Zona Eleitoral 145, servidor da Justiça Eleitoral desde 2005, Moacir, e professor universitário. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Marco Zero, à Rádio Clube. É uma satisfação tê-lo e obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Moacir. Queria cumprimentar também os ouvintes aí da região da fronteira. E vai ser um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho a respeito da organização das eleições. É um assunto que interessa a toda a nossa sociedade. A gente vê bastante engajamento por parte das comunidades nas eleições desse ano. Então, nada melhor do que um pouco mais de informação sobre a organização do pleito, para que todos conheçam melhor o processo eleitoral. Legal. Rafael, em relação à preparação das urnas para o segundo turno, quais preparativos ocorrem neste momento e segue até quando esse trabalho? Então, a partir de segunda-feira, agora, dia 17, isso em todo o Brasil, esse calendário é nacional, nós vamos começar a realizar duas cerimônias públicas que são muito importantes para o preparo das urnas eletrônicas. A primeira é a cerimônia de geração de mídias, que começa mesmo no dia 17, na maior parte dos municípios, e em seguida a gente vai ter a cerimônia de carga, lacração e conferência das urnas. A cerimônia de geração de mídias, ela é o momento em que nós, nos cartórios eleitorais, recebemos os sistemas de eleição do TSE e os copiamos nos arquivos de mídia que vão ser utilizados nas urnas eletrônicas. São pequenos pendrives que a gente insere nas urnas para que elas funcionem de acordo com o eleitorado da sessão, com os candidatos que estão em disputa. Então, preparam as urnas. E aí, na cerimônia de carga e lacração, que também vão acontecer a partir do dia 17, durante a semana que vem, aí isso varia de cartório para cartório eleitoral, a gente insere essas informações na urna, lacra as urnas e as deixa prontas para votação. Então, agora, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente vai praticar nos próximos dias, no que diz respeito ao calendário de são públicos? Quem pode participar e acompanhar dessas cerimônias, Rafael? Então, os eventos são totalmente públicos, inclusive antes de os eleitores, que o pessoal dos partidos tenha a justiça eleitoral e veja como que são feitas, como é que é realizada a preparação das urnas. Então, qualquer eleitor pode, os partidos, não só os que participam dessas eleições agora, as duas coligações envolvidas, no nosso caso aqui no Paraná, mas os 32 partidos, mais o Ministério Público são intimados a participar, a fiscalizar. A gente, esse ano, também está recebendo fiscalização por parte de diversos órgãos de Estado e da sociedade civil. Então, a gente tem o Transparência de Contas da União, as Forças Armadas, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é os partidos envolvidos, se cadastrou também como fiscal, como motor. A gente já tem participação da sociedade civil. A gente vai informar para que os eleitores compareçam ao Fórum Eleitoral do seu município e vejam no que consiste a justiça eleitoral.
urnas e locais de votação neste segundo turno nos 399 municípios do Paraná? É a mesma quantidade de urnas e locais de votação do primeiro turno? O TRE identificou a necessidade de mudança de algum lugar em relação ao primeiro turno? Então, até o momento, os locais de votação são os mesmos do primeiro turno para o segundo. Se acontecer algum problema, alguma situação em algum município que impõe uma mudança, mas a princípio os locais são os mesmos. Nós vamos preparar em todo o estado, para os 399 municípios, 25.856 urnas, e essas urnas vão ser distribuídas em 4.768 locais de votação. Então, é bastante urna, tudo isso para a gente ter capacidade para receber o nosso eleitorado apto. Temos aptos para votação nas eleições de 2022, 8.475.632 eleitores. Então, é uma operação enorme, que envolve uma logística muito grande, que envolve uma participação muito grande da sociedade, mesários, secretários de prédio, as escolas, quase todos os locais de votação são escolas que cedem os espaços. Então, a gente tem uma participação da comunidade muito grande no processo eleitoral. É mais fácil organizar o segundo turno em relação à primeira rodada de votação, Rafael? Olha, para nós da Justiça Eleitoral, o trabalho é rigorosamente o mesmo. Nós vamos agora gerar as mídias. As urnas já estão com o sistema de votação carregado, mas a gente precisa adequar o sistema para o modo de segundo turno. Então, basicamente, são bloqueadas as outras opções de voto, que não os dois candidatos que estão em disputa. A gente vai lacrar as urnas novamente, a distribuição é igual, os correios, a logística, entrega de cadernos de votação, o contato com os mesários. Então, é uma continuidade de um trabalho que a gente já vem realizando como planejamento desde o final das eleições de 2020, executando desde do começo do semestre, desde junho, que foi quando a gente começou a convocação dos mesários. Então, a gente, na Justiça Eleitoral, acaba vendo o segundo turno como uma continuidade, e as rotinas e os procedimentos são praticamente os mesmos em comparação ao primeiro turno. Então, tem uma diferença muito grande para nós, não. Nós identificamos, a gente fez a cobertura das eleições aqui em Foz do Iguaçu e acompanhamos também de outras cidades do Paraná, e houve muita reclamação de demora. A própria Justiça Eleitoral atribuiu, né, a questão da biometria e tal. Eu te pergunto como é que está isso para o segundo turno, Rafael, e assim, por ser um voto só, no caso do Paraná, a tendência é que a votação individual do eleitor seja mais rápida nessa etapa? Sim. Foram dois os fatores que causaram demora e filas nas eleições agora de 2022, no primeiro turno. O primeiro foi o fato de que, por serem eleições gerais, a gente tinha ali o envolvimento de 5 votos, de 5 candidaturas para cada eleitor. Então, uma certa dificuldade, às vezes não tinha levado a colinha, não lembrava o número do candidato. Muitos eleitores têm dificuldade em operar equipamentos eletrônicos, e isso gera uma demora. O segundo ponto é a questão da identificação biométrica do eleitor. A urna, antes de ser liberada para votação sem biometria, ela exige 4 tentativas, e muitas vezes, até por ser os nossos mesários são todos voluntários, né? Ou convocados, mas não são profissionais. Então, até que pegue o jeito de como posicionar o dedo, de como fazer a leitura da digital, muitos eleitores também têm alguma condição dermatológica, têm alguma dificuldade por trabalharem na agricultura, com produtos químicos, e acabam tendo um desgaste maior nas digitais. Então, a gente viu um pouco de dificuldade nessa questão da identificação biométrica também. Agora que a gente já tem uma equipe de mesários mais treinada, e que a votação é mais curta, e que a comunidade está muito engajada nas 2 candidaturas, então todo mundo sabe os números dos candidatos, eu acredito que a gente não vai ter problemas de fila, pelo menos nada parecido com o que a gente viu no primeiro turno. Quem não votou no primeiro turno
pode votar normalmente nessa segunda rodada da votação? Os eleitores que estão com o título regular e não votaram por algum motivo no primeiro turno, tendo faltado ou justificado, podem votar normalmente, só procurar a sua sessão eleitoral que vai poder votar normalmente. Não tem problema nenhum quanto a isso. E a documentação para esse eleitor participar do segundo turno das eleições segue a mesma? Sempre bom reforçar quais os documentos, vota com o e-título, se não tiver o título físico em mãos, vota com quais documentos, Rafael? Então, o documento principal para a gente fazer a votação é o e-título, é o que a gente recomenda, mas alguns eleitores, principalmente aqueles que fizeram operação de título durante a pandemia, têm o e-título sem foto, porque a gente, durante o período de biometria, manteve o atendimento ao eleitor, mas sem a coleta de biometria, porque ela envolvia contato físico entre atendente e eleitor. Então, a gente não coletou digitais de alguns eleitores e a gente não fotografou alguns eleitores. Para esses eleitores e para aqueles que não têm o e-título, têm dificuldade, não têm aparelho de celular, têm dificuldade com o aplicativo, é só portar um documento com foto. Aí pode ser a carteira de trabalho, pode ser o RG, carteira de motorista, passaporte, um documento oficial com foto já é suficiente para que o eleitor vote. Em relação ao voto, ainda é possível solicitar ou o prazo já foi esgotado? E a pessoa que estiver fora do seu domicílio vai poder justificar a ausência no dia da votação e como? Assim, o voto em trânsito, o prazo para solicitação ele foi encerrado no final de agosto. Então, os eleitores que pediram voto em trânsito para o primeiro, para o segundo turno ou para os dois, votam em trânsito normalmente agora. Os demais, infelizmente, não podem mais fazer esse pedido, porque nós fechamos o cadastro eleitoral, até porque segunda-feira a gente vai gerar as mídias, e nós precisamos ter os eleitores que votam em cada sessão. Então, não é possível alterar os pedidos de voto em trânsito, porque a base de dados do eleitorado já está fechada. Quanto à justificativa, os eleitores, no dia da votação, podem justificar, desde que estejam fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, fora do município onde votam. Essa justificativa ela pode ser feita também pelo aplicativo e-título. O e-título ele dialoga com o GPS do celular. Se o e-título identificar que o eleitor está fora do município dele de eleitor, automaticamente já encaminha para a justificativa. Ou o eleitor pode comparecer à justiça, pode comparecer a um local de votação e, comparecendo ao local de votação, procura uma sessão ou a sessão de coleta de justificativa, preenche o formulário e está justificado. Passando o dia da eleição, os eleitores também podem justificar. Aí, nesse caso, eles podem fazer isso por meio do site do TSE, tem ali o justificativa.tse.gov.jus.br, e apresentar a justificativa. Só que, fazendo a justificativa depois do dia, é necessário apresentar alguma documentação que comprove o motivo pelo qual o eleitor não votou. Então, eu não estava no domicílio, não moro mais no domicílio, um comprovante de endereço. Eu estava em viagem, uma passagem, um atestado médico para quem estava doente. Então, depois do dia da eleição, a gente aceita a justificativa, por 30 dias depois, 60 dias depois, 60 dias, 30 dias são os mesários faltosos, muito prazo. Por 60 dias depois da eleição, a gente aceita a justificativa, mas ela deve vir acompanhada de um documento comprobatório. Muito bem. No primeiro turno da eleição, a gente teve algumas cidades estabelecendo a gratuidade do transporte coletivo, né? Você acaba de mencionar, são 4.000 locais de votação, 25.000 urnas em todo o Paraná, uma logística aí grande para cobrir todo o estado. Para esse segundo turno, tem alguma discussão, principalmente sobre transporte coletivo, gratuidade, ampliação de linhas, ampliação dessa infraestrutura de transporte que
envolva o Tribunal Regional Eleitoral neste momento, Rafael, pensando aí as eleições do segundo turno, principalmente nas maiores cidades e médias cidades paranaenses, né, que necessitam talvez de uma infraestrutura de transporte mais adequada. Eu soube de Foz, Curitiba, aqui também teve transporte gratuito no dia do primeiro turno. Eu sei de algumas outras grandes cidades do estado que adotaram essa política. Agora, a questão de transporte público, ela é uma questão que é do município. E o TRE mantém diálogo com as prefeituras a esse respeito, mas até por ser uma questão que envolve o orçamento dos municípios e a licitação que cada município tem com suas concessionárias de transporte, ela diz muito respeito à realidade de cada local. Então, não há uma política do TRE que diz respeito a oferecimento de transporte. Mas a gente reconhece e incentiva os municípios que fornecem esse tipo de serviço, porque é muito importante facilitar de todas as maneiras a presença do eleitor na urna. Certo. Um debate que teve muito acalorado, já é de algum tempo, mas o primeiro turno trouxe novamente essa discussão, ou manteve essa discussão, em relação aí à segurança das urnas eletrônicas. O que você pode afirmar sobre a confiabilidade desses equipamentos e de todo o processo eleitoral? O eleitor pode estar seguro que a sua vontade estará expressa ao votar, ao exercer esse seu direito nas urnas aqui no Paraná e no Brasil, Rafael? O sistema eleitoral brasileiro, ele é seguro, ele é um dos mais seguros do mundo. E o que garante a segurança do sistema, a gente pensa muito na urna eletrônica, no equipamento visível, né, que a gente vê, mas o que garante o bom funcionamento do nosso sistema eleitoral e a sua segurança, mais do que propriamente a urna, é o fato de que ele é todo descentralizado e aberto. Então, a gente tem uma autoridade, a gente tem especialistas que desenvolvem os sistemas, a gente tem uma indústria nacional que fabrica as urnas, o TSE em Brasília determina as diretrizes da eleição. Então, esse sistema ele é gerado lá em Brasília. Quando é gerado, não é um sistema de código aberto, mas os partidos envolvidos, Ministério Público, Agência Brasileira de Inteligência, Forças Armadas, Polícia Federal, auditam esse sistema. Então, todos os interessados, incluindo os partidos, podem enviar peritos para verificar a integridade do sistema. Quando o sistema está pronto e auditado, ele é lacrado, é distribuído para os estados, né, pelos tribunais eleitorais. Quando a gente recebe, que é o momento agora que a gente está passando direção de mídia, esses arquivos eles são verificados, então, a integridade deles, para que os interessados saibam que o arquivo que a gente recebe para pôr na urna é o mesmo que foi gerado no TSE. Esse teste é público. A gente insere os dados na urna, essa urna é lacrada, fisicamente lacrada, fica sob a guarda da Justiça Eleitoral, depois distribuída nos colégios, fica sob a guarda do pessoal que é convocado, voluntário, e depois está sob o uso dos mesários. A urna não tem acesso à internet, a urna não tem Bluetooth, ela é completamente offline. Então, alguém poderia inserir alguma informação falsa na urna? Bom, para a pessoa fazer isso, teria que fazer na frente de todas as centenas de pessoas que trabalham nos fóruns eleitorais, essas pessoas que têm orientações políticas diferentes, que têm interesses pessoais diferentes, ou então teria que fazer na sessão eleitoral, na frente dos mesários, dos eleitores e dos fiscais de partido. E ainda que fizesse isso, ao adulterar o sistema, ele não ia bater com aquele que está em Brasília na hora de transmitir os votos. A tabela de correspondência daquela urna não bateria com os dados esperados. E aquela coisa, né? Mas a gente ouve muito, mas um hacker pode invadir o sistema e mudar os votos da urna. Quando a urna é transmitida para o TSE, o resultado dela já está apurado, já é público, está no boletim de urna. Então, se por um acaso acontecer, e nunca aconteceu,
do boletim de urna recebido no TSE não bater com o da sessão eleitoral, qualquer pessoa, o juiz eleitoral, o Ministério Público, os partidos, os candidatos, podem impugnar aquela urna para fazer valer o resultado local. Então, o sistema ele é seguro, e ele é seguro porque ele é descentralizado. São milhares de pessoas que não se conhecem, que não têm os mesmos interesses, que não votam no mesmo partido, que não estão nos mesmos lugares, que operam o sistema. Então, é um sistema bem seguro, bem estruturado, sempre pode ser aperfeiçoado, e uma das formas da gente aperfeiçoar justamente é trazer a participação das pessoas para que elas conheçam melhor, vejam e nos ajudem na fiscalização das eleições. O boletim de urna que você se refere, ele é gerado ali mesmo na escola, naquele local de votação, naquela sala, né? Ou seja, um ambiente em que vários atores estão presentes, por exemplo, os fiscais, os delegados do partido ou do candidato A, do candidato B, que podem ter acesso àquela documentação, e isso, inclusive, é utilizado como um instrumento de acompanhamento, né, por parte de partidos, da própria sociedade civil organizada. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo. O boletim de urna, ele é emitido assim que a votação termina. É o primeiro documento que a urna emite ao ser encerrada. Ele fica divulgado no local de votação. Se for da vontade dos fiscais, inclusive, é possível emitir vias a mais. E quando, então, esse voto é transmitido para o TSE, o resultado daquela sessão já é público. Os mesários já sabem, os fiscais já sabem, os delegados já sabem. Antes do TSE. Antes do TSE. Então, para alguém alterar o resultado no caminho, na transmissão, seria uma coisa inócua, porque toda a comunidade envolvida naquela urna já sabe o resultado. Se não bater, você simplesmente impugna e transmite de novo. Mas a gente não tem registro, em mais de 20 anos de urna eletrônica, de impugnação por conta de inconsistência de resultado de uma sessão. Rafael, para a gente se encaminhar para o finalmente, para o encerramento da nossa conversa aqui, a votação do segundo turno segue no mesmo horário? Vai ter aquela conciliação de horários do primeiro turno, ou seja, todo o país vota no mesmo horário, seguindo a referência de Brasília? Isso mesmo, em todo o território nacional, do Acre a Fernando de Noronha, a gente passa aí por 4 fusos horários, mas todo o país vai seguir o horário de Brasília. Então, a votação inicia-se às 8 horas da manhã e se encerra às 17. A gente, então, tem um horário de abertura de urnas, um horário de encerramento e, principal, né, a transmissão e apuração, totalização dos votos, toda sendo feita em todo o Brasil no mesmo horário. A gente pode ter uma estimativa de horário para saber quem será o presidente da República em 30 de outubro? Se não tiver problemas. Assim, a gente costuma entregar para a sociedade o mais rápido possível, dadas as características de cada estado, de cada município. Então, aquilo que tiver ao alcance da Justiça Eleitoral para termos um resultado rápido, a gente vai fazer. Agora, um prognóstico de horário depende de tantos fatores, ainda mais numa eleição que tudo indica, ela vai ser voto a voto. Então, a gente ter um resultado final é uma coisa que eu, pessoalmente, não estou autorizado a informar. O que eu sei é que o que tiver alcance da Justiça Eleitoral, para que a gente tenha uma apuração rápida e segura, vai ser feito. Muito bem, Rafael, a gente agradece muito a sua participação, pelos esclarecimentos que nos trouxe aqui, compartilhou com nossos ouvintes, e te abro aí, agradecendo novamente pela gentileza da entrevista, para uma palavra final endereçada ao eleitor paranaense, em especial ao eleitor aqui de Foz do Iguaçu e região. Então, eu queria agradecer, então, Moacir, Paulinho, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com os ouvintes da Fronteira, e dizer para todos que votem, compareçam à sua sessão eleitoral, exerçam seus direitos de cidadania com tranquilidade, com paz, com tolerância, mas votem. O futuro do país passa pela legitimação dos governos, e quem legitima os governos é o eleitor comparecendo à urna. Então, exerçam o seu papel, exerçam sua cidadania e se façam presentes nas eleições.
Muito obrigado e um bom dia a todos os ouvintes. Legal, Rafael. Tenha um bom dia. Parabéns aí pelo trabalho feito até aqui. Sucesso até o dia 30. A gente deseja sucesso aí a todos os servidores públicos que estão envolvidos nesse trabalho, que não é um trabalho pequeno, é de vulta, e agradece mais uma vez aí pela gentileza da entrevista. Tenha um bom dia. É isso, Moacir. Falamos com Rafael Pereira de Menezes, ele que integra aí o quadro de servidores da Justiça Eleitoral do Paraná, falando um pouco sobre os preparativos para o segundo turno das eleições, onde os paranaenses irão votar para presidente da República. Marco Zero, onde tudo começa.